Ela dizia que me amava, mas eu descobri a verdade no celular dela. Oi, meu nome não importa, mas o que aconteceu comigo talvez te ajude a abrir os olhos, porque até hoje eu me pergunto como demorei tanto para perceber tudo. Eu namorava uma garota fazia quase um ano. Ela tinha 28 anos, parecia doce, gentil e sempre dizia que queria algo sério. Mas o que eu vivi com ela foi uma das experiências mais confusas e dolorosas da minha vida. Tudo começou com algo aparentemente pequeno. 6 meses atrás, eu percebi que ela ainda tinha um aplicativo de mensagens internacionais instalado no celular. E lá havia um cara de outro país que chamava ela de namorada. Quando confrontei, ela chorou, pediu desculpas e disse que tinha esquecido do app, que não significava nada. Apagou tudo na minha frente. Na hora, eu quis acreditar. Perdoei. Mas uma semente de desconfiança ficou plantada ali. E não demorou para crescer. Ela sempre dizia que não tinha redes sociais, que não conversava com ninguém, que era reservada, quase sem amigos. Só que um dia, por acaso, vi uma notificação no celular dela. Snapchat. Ela estava conversando com 5 caras e 2 mulheres. E como o Snapchat apaga as mensagens automaticamente, eu nunca saberia o que foi dito ali. De novo, ela pediu desculpas, disse que esqueceu de apagar, que não era nada. Mas aí veio o golpe final. Na semana passada, eu vi uma conversa no Instagram dela com um cara que eu nunca tinha visto. Mas o histórico de mensagens, apagado. E por sorte, o celular ainda mostrava que ela tinha mandado uma mensagem para ele no dia anterior. Ou seja, ela mentiu de novo. E quando eu perguntei sobre isso, ela se fez de vítima. Disse que eu estava inventando coisas, que eu não tinha encontrado nada e que eu estava sendo injusto. Ela me fez duvidar de mim mesmo. E essa foi a parte mais cruel. Sim, ela me fez gaslighting. Dizia que eu era paranoico, que o problema era meu. Enquanto isso, ela exigia que eu não seguisse ninguém no Instagram, que eu não trocasse uma palavra com nenhuma mulher. E olha, eu nem uso rede social. Só tenho uma conta no Instagram que está praticamente abandonada e essa conta aqui no Reddit. Sabe o que mais me doía? Era ver como ela falava com os outros. Nos vídeos que ela mandava para os amigos, nas mensagens que eu consegui ver, ela era animada, gentil, cheia de vida. Comigo, era como se estivesse de saco cheio o tempo todo, curtíssima, fria, apática. Mas a cereja do bolo foi quando ela me acusou de esconder coisas, de estar falando com alguém, de não ser confiável, enquanto ela quem apagava conversas. Ela dizia que me amava, que queria casar comigo, mas como acreditar em alguém que mente tantas vezes seguidas e ainda se coloca como vítima? Eu deixei claro. Eu não me importava que ela tivesse amigos homens desde que fosse transparente, desde que as conversas fossem claras. Mas o que eu ganhei foi só mais segredo e mais manipulação. Hoje, eu tô aqui, sem saber o que fazer. Eu devo continuar esse relacionamento ou aceitar que quem mente tantas vezes talvez nunca tenha me amado de verdade? Depois de tudo que eu descobri, eu achei que ela fosse mudar. Eu quis acreditar, de novo, como um idiota. Depois da última conversa, eu falei com ela a sério, pela primeira vez, sem rodeios. Disse que a confiança estava quebrada, mas que ainda existia um pedaço de mim que queria lutar. Ela chorou, pediu outra chance, disse que me amava, que nunca mais ia esconder nada de mim, e eu acreditei. Nos dias seguintes, ela parecia diferente, me dava mais atenção, falava com mais carinho, até voltou a planejar viagens comigo. Mas dentro de mim, alguma coisa não batia. Era como se tudo aquilo fosse um teatro, e eu já estava cansado de aplaudir mentiras. Foi quando eu tomei uma decisão. Pela primeira vez, eu ia parar de avisar, eu ia observar. E não demorou muito. Certa noite, ela adormeceu no sofá da sala. O celular dela estava do lado, desbloqueado. Não era espionagem, era a sobrevivência. Abri o Snapchat. Novas conversas com 2 caras diferentes. Um deles morava na mesma cidade que a gente. No Instagram, as DMs estavam todas apagadas de novo, com exceção de uma única mensagem que dizia: "Hoje foi perfeito, queria repetir."
Hoje, ela tinha estado comigo o dia inteiro. Como aquilo era possível? No mesmo momento, o coração gelou. Não era só conversa, aquilo já parecia outra coisa. Acordei ela na hora. Mostrei o que vi e pela primeira vez ela não negou. Ficou em silêncio. Um silêncio que dizia tudo. Depois de alguns segundos, ela soltou. Você fica tão em cima. Eu me sinto presa. Eu só queria conversar com alguém que me entendesse. Foi ali que tudo quebrou. Ela dizia que me amava, mas procurava consolo em outros. Me pedia confiança, mas escondia tudo. Me chamava de controlador porque eu só queria saber a verdade. E a verdade é que eu não era o problema, ela era. Eu levantei do sofá, saí daquela casa e nunca mais voltei. Pelo menos, era o que eu pensava. Mas essa história ainda não acabou. Se você acha que já ouviu de tudo, espera só até saber o que aconteceu depois que eu terminei com ela. Eu achei que a pior parte já tinha passado, mas a vida ainda tinha mais uma surpresa para mim. Depois que saí daquela casa, eu cortei contato, bloqueei tudo, redes sociais, número, até amigos em comum. Por um tempo, eu sumi do mapa. Não queria explicações, não queria conversa, só queria paz. Nos primeiros dias, foi um vazio. Eu não vou mentir, doeu. Mesmo depois de tudo, parte de mim ainda se perguntava se eu tinha exagerado, se eu deveria ter dado mais uma chance. Mas aí, aos poucos, a dor virou raiva. A raiva virou aprendizado. E o aprendizado virou liberdade. Comecei a cuidar de mim. Voltei a treinar, reencontrei amigos antigos, fiz terapia, redescobri quem eu era sem ela. E a verdade, eu estava melhor do que nunca. Foi então que 2 meses depois, ela reapareceu. Primeiro, um e-mail com desculpa se te magoei. Depois, uma ligação de um número desconhecido que era dela. Por fim, mensagens por amigos dizendo que ela estava arrependida e que só a ficha caiu agora. E como se não bastasse, me mandou um texto enorme dizendo que terminou com todo mundo, que só pensava em mim, que agora estava pronta para ser a mulher que eu merecia. Tarde demais. Ela esperava que eu fosse correr de volta, que eu ignorasse tudo o que vivi, que eu apagasse o que ela fez como se fosse nada. Mas não. Eu respondi com a única coisa que ela nunca esperava receber: silêncio. Hoje, eu olho para trás e agradeço por tudo isso ter acontecido, porque se não tivesse, talvez eu ainda estivesse preso numa ilusão. E sabe o mais irônico? Ela passou o relacionamento inteiro com medo de eu me conhecer alguém melhor. E foi exatamente o que aconteceu. Conheci uma pessoa que me trata com respeito, que é transparente, que me ouve, que não me faz duvidar de mim mesmo e, o mais importante, ela me ama, de verdade. Essa história termina aqui, mas o aprendizado fica para sempre. Eu pensei que, ao me afastar, tudo ia simplesmente se apagar. Mas o fim, às vezes, é só o começo de uma nova fase. E também de testes que você nunca espera. Depois que eu saí daquela casa e bloqueei tudo, o silêncio foi ensurdecedor. Nos primeiros dias, a casa parecia grande demais. As horas passavam devagar, eu dormia mal, sonhava com ela quase toda noite. E por mais que a raiva existisse, a saudade também estava ali. É difícil desligar o coração quando você investiu tanto tempo, tantos sentimentos e ainda tinha perguntas sem resposta. Mas foi nesse silêncio que eu me reconectei comigo. Voltei a cuidar de mim. Coisa simples: cortar o cabelo, arrumar meu espaço, retomar meu velho hobby de fotografia, algo que eu tinha deixado de lado porque ela dizia que não tinha graça. Comecei a sair mais, conversar com pessoas que eu tinha me afastado, voltei a correr no parque, a ouvir minhas músicas favoritas, a me sentir vivo de novo. E a cada pequeno passo, eu sentia que o peso dela em mim ficava mais leve. Mas o mundo é irônico. 2 meses depois, ela reapareceu. Primeiro foi um e-mail, sem assunto. Dentro, só 2 frases. Desculpa se te magoei. Sinto sua falta.
Ignorei. Depois, ligação de um número desconhecido. Eu atendi. Era ela. A voz trêmula, tentando soar casual. Oi, não sei se você quer falar comigo, mas eu só queria saber como você tá. Respondi curto, frio. Tô bem. Espero que você também esteja. Ela respirou fundo. Eu só queria dizer que me arrependi. Que agora eu entendo o que perdi. Claro. Agora que acabou, tudo vira arrependimento. Nos dias seguintes, recebi mensagens de amigos em comum dizendo que ela estava mal, que não comia direito, que chorava toda vez que via alguma foto nossa antiga. Me mandou um textão enorme dizendo que terminou todos os contatos, que bloqueou os caras, que agora estava fazendo terapia. Que a ficha caiu. Que eu era o homem da vida dela. Que ela queria casar, ter filhos, que estava disposta a fazer qualquer coisa para me provar que era sincera. Mas o problema era, ela só entendeu tudo isso depois que me perdeu. Ela não teve essa consciência quando me escondia as conversas, quando apagava as mensagens, quando mentia olhando nos meus olhos. Ela queria voltar no momento em que eu já não precisava mais dela. A resposta dela? Choro, desespero, drama. Disse que eu estava sendo cruel, que ela mudou. Mas a verdade, eu também tinha mudado. E agora, eu não queria mais uma mulher que só aprendeu a me valorizar quando me perdeu. Ela virou um maior lembrete daquilo que eu nunca mais quero viver. E foi aí que a vida, como sempre, mostrou que quando você se cura, o universo responde. Eu conheci outra pessoa, sem jogos, sem segredos, sem manipulações. Ela não me fazia sentir inseguro. Não apagava conversas, não fazia cara feia quando eu dizia como me sentia. Era uma mulher que falava com clareza, que me olhava nos olhos com verdade. E pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que podia respirar. Hoje, quando olho para trás, percebo que aquela história não foi uma tragédia. Foi um alerta, um teste, um livramento. E a melhor parte foi saber que, mesmo com tudo que ela tentou apagar, eu consegui escrever minha própria continuação. Se você assistiu até aqui, me conta nos comentários, já passou por uma situação parecida? Essa história é baseada em fatos reais, adaptada com muito carinho. Se tocou você de alguma forma, deixa seu like, compartilha com alguém e se inscreve no canal para mais histórias como essa. Até a próxima!